Olá, bem-vindos a mais um episódio de A Caminho de Paris. Hoje temos o campeão da Europa de J70 de 2023 e participante nos Jogos Olímpicos de 1996. O nosso convidado de hoje é Vasco Serpa. Olá, boa tarde, Sebastião. Vasco, muito obrigado por me teres aqui. Okay, Vasco, é um prazer ter-te aqui connosco. Queres começar por nos contar como é que chegaste ao mundo da vela? Bom, o meu pai era comandante da Marinha Mercante, portanto já tínhamos uma certa ligação com o mar. Os meus irmãos andaram à vela em Moçambique e, entretanto, dá-se a hipótese de me inscrever aqui num curso de vela de verão, da primavera, porque um amigo meu da mesma rua vinha fazer vela. Inscrevi-me e foi um processo natural, ou seja, comecei a andar à vela, gostei, fui ficando. No mesmo ano em que comecei a andar à vela, o clube deu-me o Campeonato Nacional de Otimistas, foi aqui em Cascais. O clube deu-me um barco para eu competir, ou seja, tinha 2 meses de vela, 3 meses de vela, e deu-se a coincidência que eu fiquei em terceiro numa regata sem saber ler nem escrever. E isso, pronto, talvez tenha sido o maior azar da minha vida, porque aqui ainda estou aqui. Depois disso, obviamente, o meu pai comprou-me um Otimista, fiz uma primeira época como Otimista e fiz mais 2 depois, no Passo de Arcos já, e fiz 2 épocas no Sport AGS da Fundo. Retrocedendo um bocado, eu comecei a andar à vela no Clube Naval Cascais, com o Carlos Pantaleão, uma figura importante neste clube, que ensinou muitas pessoas a andar à vela. E pronto, foi assim que eu comecei e, portanto, foi todo um processo natural. Uhum. Dentro da tua carreira de otimista, chegaste a ir a campeonatos internacionais com toda... Sim, fui apurado para ir no meu segundo ano e no terceiro, acho que fui apurado para o Campeonato da Europa, mas na altura não havia o dinheiro que há hoje em dia, portanto não havia essas participações, os mundiais, as equipas que eram selecionadas para o Mundial acabam por participar no Campeonato do Mundo e, portanto, não havia... As equipas que eram selecionadas para participar no Campeonato do Mundo acabam por participar no Campeonato da Europa. E os do Campeonato da Europa ficavam a chuchar na boca, no dedo e acabou. Mas no meu último ano, o Campeonato do Mundo foi em Las Rosas, Espanha, e eu fui selecionado, fui vice-campeão de Portugal de Otimista e fui selecionado para a equipa e participei no Campeonato do Mundo de Otimista. Não com um resultado muito bom, fiquei em 103, mas pronto, é o que era na altura. Sim. E pronto. Vasco, terminei então a tua carreira de otimista, começaste a andar de laser, se não tiver, ou ainda não? Não, na altura eu era pequeno, eu saí dos otimistas grande, com 63 quilos, mas o Jorge Vozone estava na Federação Portuguesa de Vela e estava a trabalhar o projeto para Seul e estava a dinamizar muito a classe, o laser ainda não era olímpico, e estava a dinamizar muito a classe 470. Através do irmão de um amigo do meu irmão, que se tornou meu proa, comecei a andar de 470 e envolvermos, havia uma atividade muito grande de 470, havia cerca de 10, 11 barcos a andar recorrentemente e andei 3 anos de 470. Foi uma experiência bastante interessante. O 420 era uma classe que existia em Portugal, mas também não estava com a dinâmica que tinha o projeto do Jorge Vozone na Federação Portuguesa de Vela e, obviamente, foi uma fase muito importante da minha vida. Em termos de desenvolvimento técnico de vela. Obviamente, eu também cresci, o 470 tinha requisitos que implicava uma aposta financeira que também na altura não tínhamos capacidade para acompanhar. A situação dos proas, também rolei várias proas, talvez também devido a uma certa imaturidade minha para geri-los, e acabei por deixar de andar de 470, quando mais ou menos a seguir à minha participação no Campeonato do Mundo da ISAF em duplo, que foi feito nesse ano, em 1989, foi feito em Laser 2. Portanto, nesse trajeto, ainda fui selecionado para o Campeonato do Mundo da ISAF, no Canadá, como na vela dupla, ou seja, sim. No Laser 2, na altura. O Double Hand Dinghy. Double Hand Dinghy. E pronto, e a partir daí, o que se deu foi, para concluir esta história, como é que cheguei à conclusão que 470 não é para mim? Portanto, a pessoa que fica em segundo no Campeonato do Mundo de Júniores de 470 foi um italiano chamado Matteo Ivaldi,
e que depois em Palamós, que eu fui participar com o meu barco e com o meu proa, em que basicamente eu fiquei a 5 do fim, ele ganhou o campeonato e eu percebi que havia aqui uma assimetria de apoios e como tal a coisa não ia resultar. Entretanto, decidi deixar os 470 e entretanto tinha já começado a dar umas voltas de laser em Cascais, havia uma frota muito grande em Cascais e que saíam 10, 11, 12 barcos a treinar ao fim de semana e eu de vez em quando acompanhava com um laser emprestado. E portanto comecei-me a envolver um bocadinho mais nos lasers, ou seja, o laser, a minha inserção nos lasers, ou o meu envolvimento nos lasers começa no final de 1989. E começou uma nova etapa da minha vida. Ok, mas em 89 aí ainda estavas no Sport Laser a fundo e depois regressas? Não. Eu vim para o Clube Naval de Cascais. Eu comecei a andar na vela no Clube Naval de Cascais, depois fiz um ano no Passo de Arcos, fiz 2 anos no Sport Laser a fundo, isto nos Otimistas, e depois fiz 2 anos nos 470 na Associação Naval de Lisboa. E já com 18 anos, em 1989, através também já com o Jorge Vozone no Clube Naval de Cascais, e com o Joaquim Silveira como presidente do clube, que estavam a dinamizar o clube, estavam a dinamizar bastante o clube, convenceram-me a voltar para Cascais, que era a casa onde eu comecei a andar à vela, e aquela que fazia mais sentido eu continuar. E trouxeram-me para Cascais, já no meu último ano como júnior, e foi representando o Clube Naval Cascais e Portugal, que eu fui ao Campeonato do Mundo de Júniores. Ok, estou bem. E daí, o meu envolvimento nos lasers, ter começado também dentro do Clube Naval Cascais. Ok. Então, conta-nos lá então esse início na classe laser, ou seja, com uma frota ativa dentro do clube de 12 barcos. Para mim foi um ano libertador. Curiosamente, juntaram-se uma série de coisas, porque foi um ano em que o sistema de admissão à faculdade tinha mudado, tinha havido as PGA, a Prova Global de Acesso, e todos os anos letivos universitários começaram bastante tarde. Portanto, eu dedicava-me, sempre que podia, vinha a andar de laser ao Clube Naval Cascais e podia fazê-lo todos os dias da semana, com um laser emprestado. Havia sempre quem tivesse laser que me emprestasse um laser. Portanto, comecei a andar de laser e andei bastante. E depois lá começaram as aulas, mas eu conseguia convencer a minha mãe que o melhor era melhorar as notas de 12º, uma coisa que eu nunca fiz, em vez de continuar a fazer um curso, em vez de continuar a fazer este primeiro ano, tendo começado tão tarde. Tinhas entrado em quê? Desculpa. Tinha entrado em Economia, tinha entrado em Economia na Lusíada, mas as aulas começaram em janeiro, portanto, às tantas já a coisa, a missa já ia a meio, portanto, eu já estava já com tanta água salgada na cabeça, que eu tentei convencer a minha mãe com sucesso a continuar a andar, a melhor adiar para o ano seguinte, que este ano já não se ia fazer nada, e continuei a andar de laser. Basicamente, comecei a andar de laser. Andava à vela quando queria, sem depender de outras pessoas, como nos 470. Os custos eram muito mais contidos. E basicamente treinava todos os dias. Basicamente o meu entretenimento para passar o meu tempo era vir para o Clube Naval Cascais andar à vela. No inverno, nem sequer havia marina, havia às vezes condições bastante duras. Mas foi um momento bastante interessante e ao mesmo tempo, como eu disse no início, bastante libertador, porque fazia a vela que eu queria, à hora que eu queria e por prazer. Deu-se o acaso que veio o torneio internacional do Carnaval, eu pedi um laser um bocadinho melhor emprestado ao Zé Veludo, não sei se as pessoas ainda se lembram de quem é o Zé Veludo, o pai da Rita. Ele emprestou-me um laser um bocadinho melhor, eu comprei uma vela nova e fui ao torneio internacional do Carnaval, onde ganhei as regatas todas, excepto uma em que fiquei em segundo. Pronto, e obviamente o caminho estava um bocado traçado para eu continuar a andar de laser. O laser no início não era olímpico, portanto a gente fazia as regatas normais que havia a classe laser era uma classe bastante difundida a nível mundial. Portanto, fizemos as regatas nacionais com bastante presença, chegámos a ter Dieras com 100 barcos, Dieras no Sport Clube do Porto, Alfredo Santos, uma pessoa importante na classe, presidente da classe durante muitos anos, um dos maiores sponsors também, através das regatas Diera, das tintas Diera. E fazíamos regatas nacionais e depois fomos fazendo regatas internacionais. E em 1992 dá-se o caso que o laser é selecionado para ser classe olímpica. Portanto, quer dizer, não foi nada que eu tivesse à procura, foi sim, mais uma vez, um trajeto natural que se seguiu.
Ou seja, no fundo, um acaso de... Pronto, andavas de laser, andavas bem de laser, e pronto, ok, já que é olímpico, porque não ir fazer a primeira campanha? Obviamente, ou seja, não havia aquela coisa, ou seja, não havia aquela ideia de que qualquer laserista bom, para tentar ir aos Jogos Olímpicos, tinha que passar para a classe fina. Não, o processo era um processo natural. Inicialmente, em 96, o fino e o laser eram olímpicos, a federação apareceu, alinharam-se os astros em Portugal, havia bons velejadores, o Hugo Rocha tinha sido campeão do mundo de júniores em 1990, havia um leque de velejadores com bastante talento, o corpo diretivo da federação era bastante profissional e conseguiu reunir os apoios necessários, com grande mérito deles, desta direção da federação. Do António Roquete, não é? Do António Roquete, Marcelino. E arrancaram com um projeto olímpico com pés e cabeças e com os apoios que deviam ter. E houve várias classes que foram definidas. Uma delas foi a classe laser, classe 470, as pranchas à vela, Star, os Europe femininos, basicamente isto. E os finos. Então vieram falar comigo, havia 5 finistas. A equipa inicialmente de laser eram 5 laseristas. Era eu, o Afonso Domingos, o Gustavo Lima, o Vasco Batista e o Henrique Anjos. Destes 5 velejadores, eles perguntaram a 2 deles, a mim e ao Henrique Anjos, na altura, se queríamos passar para a classe fino, no fundo para aumentar o leque de oportunidade e de chances nos Jogos Olímpicos. Eu disse que não queria ir para o fino, estava bem nos lasers, tinha bons resultados, tinha performance, estava a evoluir internacionalmente, portanto, quis continuar nos lasers. O Vasco Batista e o Henrique Anjos seguiram para os finos e eu fiquei o Afonso Domingos e o Gustavo Lima nos lasers, e assim foi. Mais 4 anos a andar de laser. Tive a sorte, porque isto é preciso ter sorte também, na última regata das seleções. Mas antes de iniciar a história, ou seja, mas tu durante essa campanha continuaste a estudar, ou seja, nunca largaste a parte toda académica? Não, esta coisa de convencer a minha mãe que não tinha que estudar só durou durante um ano. Para poder fazer tudo o que eu queria fazer, obviamente que estudar era uma condição. E sim, o que é curioso é que o mundo dá voltas e voltas. Eu tinha entrado na Lesia da Economia, devido ao facto de ter treinado, tornei-me atleta de alta competição e por me ter tornado atleta de alta competição entrei na melhor Universidade de Economia do país, que era a Universidade Nova de Lisboa. Acasos da vida, e é assim. Fiz o curso, não é que o curso fosse difícil, fiz 4 anos, acabei por deixar 2 cadeiras por total incompatibilidade com os campeonatos, um ano antes dos Jogos, mas que acabei por fazer, sem problema nenhum. Mas em 95 os campeonatos do mundo foi em junho, que era a época de exames. Em dezembro, janeiro, não sei o quê, tínhamos que estar em Miami, nos Estados Unidos, e em sítios onde se podia fazer vela no inverno. Portanto, era totalmente incompatível ter feito o último ano. Mas foram 4 cadeiras no último semestre. Sim. Fiz 2 ficaram para trás. Bom, na altura eram tempos diferentes. Ter um curso superior era uma coisa... Eu pessoalmente, a minha visão hoje em dia não é esta. Acho que a gente é totalmente um mundo de especialistas hoje em dia. Mas ter um curso superior era sempre uma segurança na altura, e o país foi há 30 anos atrás. Não me arrependo absolutamente nada de ter tirado o curso e de eventualmente ter trabalhado na área em que estudei. Mas foi importante, e foi importante para mim, e também me criava-me de alguma maneira, tirava-me só do meio da vela, ou seja, tinha os meus amigos, tinha o meio dos estudos e tinha o meio da vela, e todos eles acabavam por me distrair um dos outros. Ou seja, eu quando não queria estar na vela, estava nos estudos, ou estava com os meus amigos, portanto, todos eles acabavam por ser altamente complementares e todos juntos reforçavam-se para eventualmente... Okay. Voltando então outra vez à parte das seleções para a Atlanta 96, em que estavas, ou seja, tu, o Afonso e o Henrique... Não, o Gustavo. O Gustavo, desculpa. Disseste que tiveste um bocadinho de sorte, tiveste um bocadinho de sorte em erro. Não, é preciso ter sorte também para se ganhar seleções, é preciso criar as condições para ter sorte, mas no fim também é preciso ter um bocadinho de sorte, e talvez eu fosse um bocadinho mais constante com o Afonso. O Gustavo ainda estava a crescer como jogador em termos físicos e tudo, mas
a partir de certos ventos, 10, 11, 12 nós, 11 nós, obviamente eu tinha um ascendente, tinha uma vantagem sobre o Afonso, e com ondas andava muito depressa à popa. Mas pronto, tivemos que ir à última, apesar disto tudo, tivemos que ir à última regata. O Afonso é um jogador extraordinário, conseguiu um terceiro no Campeonato do Mundo de, se não me engano, 1994, no Campeonato do Mundo da ISAF, o primeiro Campeonato do Mundo da World Sailing, na classe laser, ficou em terceiro, ficou em quarto no Campeonato da Europa de 95, se não estou em erro, ou 94, as datas já também baralham, é um jogador excelente. E pronto, tivemos que ir à última regata para ao fim de 40 regatas, tivemos que fazer a última para decidir quem é que ia aos Jogos Olímpicos. Portanto, a minha sorte foi o desaire dele, mas pronto, não desaire, quer dizer, o azar dele, mas pronto. Lá consegui ir aos Jogos Olímpicos, era uma aposta que tinha feito, um objetivo que tinha traçado para mim e que consegui. Sim. Ou seja, desta geração de velejadores que tu fazes parte, tu és o primeiro, ou seja, vais a Atlanta 96, fazes as regatas em Savannah, não é? E depois a seguir, nos quatro anos seguintes, no fundo, continuaste a querer fazer mais uma campanha para Sydney, certo? Sim, as circunstâncias eram um bocadinho diferentes. Obviamente, fazer uma campanha olímpica apesar de termos tido as suas condições todas, é altamente exigente. Mas eu tinha acabado estava a acabar um curso superior e surgiu a oportunidade de trabalhar e fui uma entrevista, fui convidado para entrar no Banco Espírito Santo de Investimento. E obviamente não pude dizer que não e acabei por aceitar. Ao mesmo tempo que trabalhava, estava no projeto de alta competição, era talvez o único atleta nessas condições, mas assim me mantive até finais de 1998, em que pedi uma licença sem vencimento no trabalho para poder encarar as seleções, que acabei por vir a perder para o Gustavo Lima, e voltei ao trabalho. Também, para dizer a verdade, acho que o facto de ter visto outras coisas e ter tido contacto com outros meios e ter tido outras oportunidades, também a cabeça já não estava a 100% onde devia estar. Sim. A nível da vela. E isso levou-me para outro caminho, a dado momento na minha vida. Ok. Tu, quando, no fundo, perdes as seleções para Sydney 2000 para o Gustavo, e a partir daí entras num novo estilo de vela, ou seja, começas a andar de snipe, começas a andar de também cruzeiro e és convidado para outros projetos diferentes, que também são bastante interessantes. Queres-nos contar um bocadinho sobre essas? Eu, quando vim nos Jogos Olímpicos, também eu fui convidado logo para ir fazer uma regata com o Pedro Mendonça em Cádiz e eles gostaram e também me convidaram para fazer a equipa. A ideia era eu e o Afonso irmos para a equipa. Mas na altura o meu irmão estava a ver no Brasil e estava a pensar voltar para Portugal e estava a pensar montar um projeto. E obviamente eu, por talvez não acertadamente, sou uma pessoa que gosta de gerir os meus próprios projetos e gosta de lançar os meus próprios projetos. E como era um projeto familiar, obviamente sentia que era parte desse projeto e optei por ficar com o meu irmão e lançarmos o Infor Desporto, que era na altura um 40.7. Veio-se a materializar mais tarde, em 99, 98, 99, 2000. Pronto, a partir daí, obviamente tive alguns convites, mais tarde, já não lembro bem as datas mais uma vez, também andei no Maxi do António Figueiredo, sim, o Faraniente, fiz regatas aqui e ali, mas nada, para dizer a verdade, a minha cabeça nessa altura estava 100% de trabalho. O snipe também foi uma altura em que os snipes cresceram muito aqui em Cascais, eu decidi comprar um snipe para dar umas voltas, mais uma vez, uma vela de lazer, nada de muito sério e com grandes ambições. Mas nunca largaste, ou seja, nunca tiraste... Depois também tive o meu Plato 25, sim, tive um primeiro Plato 25 nessa fase, depois acabei por vender, acabei por ter outro Plato 25, onde fomos várias vezes campeões nacionais, onde participámos no Campeonato do Mundo de Plato 25 em Vinga, em 2007 também. Então, isto é um período bastante largo, este período entre 99 e 2012, quando eu volto a fazer vela um bocadinho mais a sério. Porque, entretanto, também tu, a nível profissional, ou seja, viveste em Lisboa, depois mudaste para Madrid... Então, cada vez estava mais longe, cada vez estava mais longe do mar.
Eu trabalhei no Banco Espírito Santo de Investimento entre 1996 e depois fui fusionado com o Banco Espírito Santo até 2005. Depois fui para Madrid, em fevereiro de 2005, para a Merrill Lynch, onde trabalhei até julho de 2008, em Madrid. Sim. Portanto, 2005 a 2008 em Madrid. E 2008 a 2014 trabalhei na Goldman Sachs, mas mantive-me em Londres depois, mais 3 anos depois de sair da Goldman até 2017. Mas tu continuaste exatamente a conciliar a tua vida profissional, ou seja, com projetos de vela amador, ou seja, com menos... Numa fase inicial havia uma certa inércia, portanto eu tive o meu Plateau, ainda estava em Portugal, tinha o meu Snipe, ainda estava em Portugal, portanto, o Infor Desporto ainda estava em Portugal. Depois, em 2005, isto foi um período de 6 anos, depois em 2005 fui para Madrid e aí comecei-me a afastar do mar. Mas aí ainda mantive o Plateau 25 porque de Madrid a Vigo era um voo fácil e as regatas estavam bem agendadas. Era uma Winter Series normal, havia um objetivo que era participar no Campeonato do Mundo de Plateau 25 em Vigo em 2007. Eu tinha a minha equipa que se deslocava de carro para cima, eu ia de avião e encontrávamos lá. E era uma oportunidade também para estar com os meus amigos da vela, não é? O Pedro Costa Alemão, o Duarte O'Neill, o Tiago, uma série de pessoas que também foram variando ao longo dos tempos. E depois, a partir de 2007, quando eu vou, depois desse Campeonato do Mundo de Vigo, eu abrando bastante, e entre 2008 até 2011, 12, afastei-me bastante da vela, portanto, estava muito concentrado no meu trabalho, a nível de trabalho foi também uma época bastante dura, quer pela entidade para quem eu trabalhava, que era bastante exigente, mas também pela conjuntura dos mercados. Estamos a falar de 2008, 2011, 12, pela altura das crises financeiras todas, portanto, havia fogos por todo lado, portanto, não havia muita cabeça para andar à vela nessa altura. Depois, o Zé Paulo Ramada e o Gonçalo Esteves convidaram-me para ir à Rússia fazer uma regata e, neste campeonato russo de SB20, voltei a descobrir uma mojo pela vela. E depois lembrei-me que já era sócio de um SB20, tinha um terço na altura de um SB20, tinha comprado um amigo de Londres, e vim fazer uma regata 3 semanas depois com o Joaquim Moreira e com o Paulo Manso, que ganhámos. Lembro-me de sair do Porto e dizer a eles, olha, vocês agora têm que ter calma que eu já não ando à vela há 4 anos. Sim. Portanto, é natural que faça há muita asneira, mas a verdade é que já não me lembro se ganhámos as regatas todas, mas não ganhámos as regatas todas, mas fizemos um campeonato bastante limpo e acabámos por ganhar. Isso em 2000, ou seja, depois em 2011 ou 2012. Ok. E depois aí, derivado desta vitória, comecei a andar com o Joaquim Moreira, depois com o Pedro Alemão e fizemos 6 anos, 7 anos, 8 anos, foi sempre a nossa equipa de sempre, da SB20. Então, portanto, obrigava-me a vir, mesmo a viver fora, mesmo a viver em Londres, mesmo não sei o quê, obrigava-me a vir aqui a Portugal um fim de semana por mês e fazer uma regata divertida e pronto, tivemos muitas guerras, principalmente com o Dom Pedro Hotel do Zé Paulo Ramada, que eram os nossos grandes rivais, mas depois as equipas também foram mudando e também eu acabei por ir para Portugal e acabei aí dar-se outra reviravolta lá na minha vida, uma grande mudança. Essa é a grande questão, as pessoas que nos estão a ouvir conhecem-te da vela e conhecem-te exatamente pela Cel Cascais e a verdadeira pergunta é porque é que trocas a vida dos sapatos de cabedal no Soho de Londres para vir para andar de Havaianas para o boat park do Clube Naval de Cascais e arranjar barcos? A transição não é bem tão abrupta como essa. Sim. Eu estava um bocado cansado dos mercados financeiros porque é exigente, porque a coisa fica de política de escritório, não é? Sim, perde-se muita energia nisso e também foram anos difíceis, portanto, anos difíceis em termos do que se passava nos mercados. E às tantas tinha uma necessidade, eu vinha muito a Portugal, tinha clientes, mas tinha uma família que me trazia à terra, me tirava daquela bolha londrina e que me fazia lembrar que nós somos pessoas, não é? E às tantas, uma das coisas que foi crescendo em mim foi uma necessidade de ter uma ligação real à vida.
eu se te explicasse o que é que eu fazia, é muito difícil alguém perceber o que é que eu fazia. Trabalhava com derivados, isto, aquilo, o que é um derivado. Sim. Bom, precisava de ter alguma conexão a alguma coisa real. E nessa altura, mesmo na saída da Goldman, eu comecei a fazer alguns investimentos em algumas empresas. Fiz um investimento em empresas de ski, fiz um investimento numa empresa de vela. Portanto, queria ter uma ligação mais próxima a algo que realmente palpável, que eu pudesse, à economia real. Portanto, mas às tantas também cheguei à conclusão que para fazer qualquer coisa, para fazer qualquer coisa bem, mais vale ser eu a fazê-la. Portanto, obviamente, quando saí de Londres, eu saí de Londres porque entretanto, a minha namorada ficou grávida e achámos por bem que era a altura eu achei por bem que era uma boa oportunidade para voltar para Portugal, porque para criar um filho, mais vale, acho que Portugal tem um contexto excelente. E decidimos vir para Portugal. Eu não sabia bem o que é que eu queria fazer, não é? Portanto, e um dia olho para a Baía de Cascais e digo, mas o que é esta? Porque já tinha andado várias vezes no Solent, onde há milhares de barcos à vela todos os dias, e as condições são péssimas para andar na vela, entre chuva, mau tempo, corrente, ferries, containers, baixios, tudo e mais alguma coisa. E olho para a Baía e pergunto porque é que não há barcos a andar aqui nestas condições excelentes. Então decidi fazer uma companhia que promocionasse a vela e basicamente na altura a ideia inicial era... Estamos a falar em que ano, Vasco? Em 2017. Sim. Fazia um clique. Foi a seguir ao Campeonato do Mundo Dragão, curiosamente. Já tinha em 2017. Foi quando eu comecei a voltar a Portugal e pensava que... E basicamente a ideia era promocionar a vela adulta, não é? Porque, basicamente estávamos a sair das crises, todos estes fenómenos demográficos, as pessoas vivem até mais tarde, ganham mais, precisam desocupar os tempos livres. O que eu não equacionei bem foi esta mudança de demografia existente aqui em Portugal, especialmente aqui na área de Lisboa e Cascais, com a vinda de imensos estrangeiros que também vieram dar um boost a todo este fenómeno vieram reforçar esta ideia que eu tinha. E basicamente iniciámos uma companhia que basicamente o que a gente fazia, e negociámos com o Clube Naval Cascais, somos um dos parceiros do Clube Naval Cascais, em várias coisas, mas a ideia era fazer uma escola de vela adulta com muita dinâmica, mais divertida e com uma oferta e com uma boa oferta para atrair este potencial mercado de pessoas que precisavam de ocupar o tempo livre e que têm interesse em aprender atividades. Obviamente, depois a companhia sofre milhares de mutações, mas a ideia era criar um programa de vela adulta em que basicamente as pessoas aprendiam, desde aprender até fazer competição de alto nível, não se perdiam pelo caminho. Podiam fazer tudo no mesmo barco. Sim. Então um dos problemas é que as pessoas aprendem a andar nos barcos, depois não sabem que barcos é que vão andar a seguir. Portanto, aqui não havia dispersão, havia um projeto que lhes dava a oportunidade de ser um trajeto contínuo. E bem, esta era a ideia inicial. Obviamente depois acabámos por mudar. Havia sempre um foco grande na competição também. Sim. Mas foi basicamente isto que criámos. Eu lembro-me já de conversar diversas vezes contigo, tu também tinhas outro moto, além da parte de pôr as pessoas adultas a andar à vela, era também o de ser um provider de serviços de alta eficiência, que sem era dúvida quando estavas no campeonato, estavas em Londres, quando estavas em Madrid e querias ir andar de platô, de repente tu punhas o avião à sexta-feira à tarde, querias ir andar e de repente, agora é preciso trocar um brandal e assim, eu não quero fazer isso. Obviamente, a questão, a ideia inicial foi esta. Depois a gente deparou-se com aquelas realidades todas que ela tinha e, obviamente, muitas das experiências que a gente tinha, não é? Quando uma pessoa quando nós comprámos 8 barcos para oferecer este produto ao mercado, acabámos por sofrer e experimentar tudo aquilo que as pessoas experimentavam e acabámos por, ao ter que resolver isto para nós, acabámos por poder oferecer isso às pessoas. Obviamente, um dos problemas que eu tinha pessoalmente, e todos temos, e eu senti isso na classe SB20, era que as pessoas saíam de uma regata com material partido, diziam ao tripulante, que é amador também, olha, preciso fazer isto, fazer isto. Mas chegavam à regata a seguir e ninguém tinha feito absolutamente nada, o que fazia com que ou perdessem horas estúpidas e gastassem dinheiro estúpido a fazer as coisas, ou não fossem de toda a regata e acabassem por abandonar um bocadinho a participação deles nas regatas. Portanto, a nossa chegada vai, eventualmente, e o facto de oferecermos este serviço, de fazer
um levantamento dos estragos, do que é preciso fazer em cada barco, a seguir a cada regata, faz com que os armadores fiquem mais descansados, porque sabem que há alguém profissional a tomar conta disso. Portanto, isso também foi, mais do que tudo, foi reviver um bocadinho aquilo, as nossas experiências e oferecer isso ao mercado. Mas, basicamente, tudo que a gente sofre na pele, a gente acaba por oferecer aos nossos clientes. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, ou nos tornamos dealer disso, ou oferecemos esse serviço a alguém. Outra das grandes coisas que essa... Sim, só uma coisa, estes serviços estão em constante mutação. Quando a gente percebe que há uma oportunidade de um serviço, os serviços vão se alargando, sei lá, serviços de logística, serviços de armazenamento, serviços sejam cabos, sejam tudo. E mais para além disto, obviamente vamos explorar mais coisas. Sim, ou seja, a empresa não é um ser estático, é um ser vivo, dinâmico. Como é óbvio. E é espetacular aquilo que vocês têm feito aqui connosco, com o clube, e agora explorar exatamente a parte toda, a parte promocional que vocês vieram explorar connosco. É impressionante, ou seja, o boost, ou seja, em 2016 houve um campeonato do mundo da classe SB20, em 2017 aparece a companhia, em 2018, em conjunto com a classe SB20, onde tu fazias parte, nós ganhámos a candidatura para o Campeonato do Mundo de 2020. E a partir daí existe um build-up da classe cá, muito promocionado por vocês. Queres-nos contar um bocadinho esta história? Bom, a nossa visão sempre... a nossa visão foi... O bolo tem um tamanho. A mim não me interessa andar a roubar a fatia do outro. O que me interessa é fazer crescer o bolo. Portanto, o que a Selo Cascais veio fazer foi dar oportunidade para que esse bolo cresça. E para que todos os agentes do meio possam beneficiar disso. Sejam treinadores, sejam pessoas que alugam semi-rígidos, sejam os oficiais de regata, sejam os profissionais de vela, sejam os clubes organizadores de eventos, sejam... Tudo. Todos temos que beneficiar disto. Portanto, temos é que ser imaginativos e criativos para fazer crescer este bolo. Portanto, temos que mudar um bocadinho a maneira de pensar. O impacto direto de uma empresa como a Selo Cascais, na SB20, foi para além daquilo que eu pensei. Mas pronto, nós começámos a empresa, comprámos 8 SB20s para dar aulas de vela divertidas. Ou seja, mais divertidas. É impossível no SB20 com 20 nós, não é? O barco é bastante divertido. Talvez até demais, às vezes. Mas o impacto que isto teve foi quando começámos a meter os barcos disponíveis para regatas, começámos a promocionar essas regatas, foi que começámos a ter pessoas, estrangeiros, que queriam vir a Cascais. Portanto, começaram a perceber que havia barulho, não é? Havia qualquer coisa a passar-se em Cascais. Que antes ninguém difunde nada, não havia, não é? Portanto, por muito que haja, se não for difundido, ninguém nota. Portanto, começámos a fazer barulho. Depois tínhamos barcos disponíveis para os estrangeiros virem. Norte da Europa, leste da Europa. As pessoas começaram a vir, experimentavam, ou alugavam outra vez, ou traziam os barcos deles, a frota começa a crescer. Em Portugal, exatamente a mesma coisa. O facto de podermos dar às pessoas a oportunidade de poderem experimentar antes de comprarem, também foi importante. Portanto, as pessoas vinham, experimentavam os barcos, gostavam, compravam. Casos como o Miguel Graça, o Dico, o Zé Piedade, todos eles andaram em barcos meus, o Nuno Cabral, todos eles andaram em barcos meus antes de serem proprietários dos barcos. Nós mesmos, através das nossas sessões de vela para adultos, também criámos uma série de clientes. Ou seja, isto acabou de fazer que em 2000 quando eu comecei, 2016 ou 2017, a média de participações numa Winter Series era cerca de 20 barcos. E nós levámos isto a um pico pré-Covid de 47, 48 barcos. 47 barcos, sim. Portanto, ou seja, mais que duplicámos a frota participando em regatas. Nós tínhamos regatas aqui, e ainda temos, em que a participação dos estrangeiros era igual ou superior à dos portugueses. Tivemos regatas com 33 barcos, 34 barcos, que havia 17 estrangeiros e 16 portugueses. Portanto, isto foi um impacto importante, portanto, basicamente porque começámos a fazer barulho e tínhamos um produto que possibilitava às pessoas participarem, alugarem e, eventualmente, se gostavam, terem elas mesmo o bar. Portanto, foi nesse sentido que... E o facto também de darmos todo o apoio e suporte à classe, a nível de reparações, a nível de venda de material em segunda mão, também ajudou muito a que as pessoas se sentissem confortáveis na vela que faziam e na classe em que estavam. Mas é impressionante uma coisa que as pessoas depois às vezes esquecem-se, que é quem te vê a ti no cais do clube,
que é, chegas ao clube, ou seja, as pessoas normais vão aqui ao bar do clube, vão ao Osvaldo, bebem um café, põem-se nos barcos e vão fazer gatas. Aquilo que as pessoas não veem, é importante, e gostava que comentasse isto, é o trabalho, ou seja, a parte que está debaixo da água do iceberg, que é para que os outros possam estar descansados, o trabalho que tu, hoje em dia o Diogo e antes o Tiago, vocês faziam, que era estava toda a gente aqui no fundo no happy hour e vocês desenvolviam um trabalho no barco dos outros. E isso é um esforço que as pessoas não veem, mas é importante... Há duas questões aqui. Uma é natural, é humano, as pessoas têm uma visão seletiva, ok? Sim. E basicamente as pessoas falam, por exemplo, no Facebook, que o tipo teve uma ideia genial e tal, o Facebook. As pessoas não falam dos milhares de Facebooks que houve e falharam, ok? Portanto, houve um que foi ganhador, mas pronto, portanto, não é o meu caso, que eu não sou ganhador, não sou vencedor de nada ainda. Mas a segunda coisa é, as pessoas só veem quando nós estamos a desfrutar, ou quando as coisas correm bem, mas não veem, não querem ver. Lá está, as 6 sétimas partes do iceberg que estão debaixo d'água. E vou dizer, uma das coisas que me descansava, assim, mas o que eu faço pode ser feito por qualquer pessoa. Às tantas fica de tal maneira tranquilo, porque ninguém quer fazer o que a gente faz. Porque é de tal maneira duro que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Mas é porque é realmente duro. As pessoas veem quando as coisas nos correm bem, as pessoas veem que a gente está a montar a classe J70, as pessoas veem que isto e aquilo, mas não veem o trabalho todo que está por baixo disso, porque não querem ver, porque não é interessante, não é fascinante, não é glamouroso, é duro e ninguém o quer fazer. E é chato. É chato, ninguém quer ir à cozinha do restaurante. Pronto, isto é a cozinha do restaurante. Olha, diria mesmo a casa de banho do restaurante. A casa de banho e a cozinha, não é? Ninguém quer ir lá ver assim. A malta só quer ver a parte de fora. Os pratos bonitos que chegam à mesa. Mas isto tem piada que depois, no fundo, que é o teu trabalho enquanto Vasco Serpa na Salcajá, depois o teu trabalho de Vasco Serpa enquanto gestor do projeto de equipa, que na altura, com o Pedro e com o Silent, que era sempre, quantas vezes o barco saía da boia e tu ainda estavas a resolver problemas de clientes, não é? Sim, obviamente, e na hora tivemos esse problema, que tivemos de trocar o motor no J70, agora no Campeonato da Europa, porque o do meu cliente deixou de funcionar, que era o meu e era igual ao meu. Às tantas, a alternativa foi dar o meu motor ao meu cliente e alguém na tripulação comentou, mas porquê é que damos o motor a eles? Porque são eles que pagam as contas. Okay? E a razão é esta, basicamente é duro porque quando há regatas, os nossos clientes estão sempre à frente de nós. E o nosso trabalho é garantir que nós cheguemos ao ponto em que isto entre em conflito. Portanto, tudo tem que ser feito com trabalho de preparação e com tempo para que as coisas não sejam feitas à última hora e de alguma maneira não influenciam, e vão influenciar sempre, a nossa participação em regatas. Mas é difícil, esse aspecto é bastante difícil. Tive aqui campeonatos como o Campeonato do Mundo de SB20 em 2021, que acabei o campeonato exausto porque tínhamos 11 barcos alugados e sempre que havia 11 barcos nossos e sempre que havia qualquer coisa toda a gente tinha que ter connosco. Desde onde é que eu compro as baterias para a câmara, para a GoPro, até onde é que eu posso ir para jantar com a minha namorada, tudo. Portanto, às vezes é complexo. Agora, na classe 470, na classe J70, a coisa tem sido mais fácil porque as equipas são mais profissionais, tratam mais delas mesmas, os barcos em geral são mais novos, têm menos problemas, mais de carbono, portanto, têm menos problemas. Portanto, isso também nos tem possibilitado de ter menos esse tipo de situações. Mas ainda as temos quando ou eu estou sozinho ou qualquer coisa assim. Sim. Portanto, ainda bem que tocaste na classe J70, tu começaste a andar de J70 muito antes de haver J70s em Cascais ou em Portugal. Porquê é que escolheste começar, ou seja, fazer dois projetos em paralelo, ou seja, tinhas na altura o SB20 e começaste a andar de J70, se não tiver em erro, começaste em Vigo, não foi? Eu comecei em Vigo, não, a primeira vez que fui andar de J70 foi quando a gente se juntou à Sailing Champions League. Sim. E os barcos usados maioritariamente, na totalidade na altura, eram J70. Então nós tivemos um wildcard para fazer um qualifier, acho que foi um qualifier em Itália, em Porto Cervo, e
e foi o primeiro contacto que tivemos com o barco, portanto, uma coisa completamente nova para nós. Também nunca tinha andado juntos já com alguns deles, Mas o core da equipa era o mesmo de sempre. Ou seja, eu já tinha andado com o Gonçalo Esteves, já tinha andado, o Pedro Alemão veio e o Henrique. O único que tinha andado de J70 era o Alemão, o Pedro Alemão, Costa Alemão, que tinha alguma experiência, mas fomos trucidados, quer pelo estilo de regatas, quer pelo facto de cada um estar com a cabeça num sítio diferente, e pronto. Mas foi o primeiro contacto. E depois, a partir daí, a classe J70 tem uma força brutal nos últimos 10 anos, desde o primeiro campeonato do mundo. Os números são avassaladores, quase 2.000 barcos construídos em 14 anos, participação em campeonatos da Europa, do mundo de mais de 100 barcos, campeonato do mundo de amadores, totalmente dedicado a amadores, agora lançam mais ideias, campeonato do mundo mistos. Bom, a classe está com uma força brutal. E já na altura estava, portanto, basicamente, os melhores jogadores que competiam na classe J70 é o One Design, o monotipo de quilha com maior expansão a nível mundial, a nível de número de barcos construídos e a nível de abrangência. Portanto, e onde os melhores jogadores participam. Portanto, a gente, a nível da Sal Cascais, optámos que seria, se calhar, mais interessante para o negócio optarmos pela classe J70 e tentarmos difundir a classe em Portugal, criá-la, e fazer parte deste ecossistema da J70. Creio que é uma aposta bem sucedida, lançámos a classe em Portugal. Sim, mas participámos em vários eventos, ou seja, começámos a participar em... curiosamente, isto também o catalisador foi o facto de os espanhóis terem aberto, na altura do Covid, eles abriram um bocadinho antes as regatas que havia eram de J70, havia barcos disponíveis em Vigo para alugar, a um preço acessível, e começámos a ir lá. Aí só confirmou a nossa ideia de que era para aqui que a gente queria ir e pronto. Ou seja, mas tu quando começaste a ir... Isto foi em 22. 22? Sim. Ok. Portanto, em 20, e nessa 21, altura... 22. Mas essas primeiras regatas foram regatas duras, porque, ou seja, mesmo a frota de Vigo, que é uma frota bastante boa, vocês quando entraram, tu cá em baixo, em Cascais, a tua equipa andava sempre no topo da frota da classe SB20, e quando começaste a ir a Vigo, a mudança da classe não foi chegar a ver e vencer, mas foi bastante duro o percurso. Tem sido duro, ou seja, eu fui campeão da Europa o ano passado e este ano fiquei em 43, ou seja, sim. Uma pessoa tem que se habituar, é que talvez seja masoquismo isto. Não, para já parte de uma vontade interior de querer correr com os melhores do mundo. Portanto, se estou disposto a isso e quero isso, tenho que também estar preparado para levar muita berleitada no processo. Portanto, quando começámos, sabíamos que não até seria mau, começámos logo a ganhar, não, nono, oitavos, décimos, numa frota de 13 barcos ou 14 barcos, 12º, sei lá, o que é que a gente começou. Mas também temos de ter a confiança em saber que a gente evolui experimentámos tripulantes, experimentámos sei lá, maneiras de andar, começámos a ter uns bons resultados, fizemos um bom campeonato de Espanha, no último ano com um barco alugado, e pronto, comprámos o nosso barco. E tivemos o nosso barco em 22, todos quitados, tal, também fomos... Sim. Mas aí deu para identificar, se queremos fazer qualquer coisa, o que é preciso. E aí dá-se um shift muito grande. Mas era aí que eu queria começar, ou seja, o teu projeto SB20 sempre foi com uma equipa de coríntios, ou seja, o Pedro e o Silent. Depois, no J-Centas também começas com uma equipa de... Ou seja, a tua equipa de sempre, os coríntios, ou seja, começaste a andar com o Diogo e depois com o Diogo e com o Silent também, lá em Vigo, e convidas também os jogadores normais, quando digo normais, ou seja, os jogadores não pagos, com o projeto não pago, para ir andar contigo. E há um momento em que isso se transforma. O que eu gostava de saber, e o que as pessoas... Porque é que um velejador de alto nível começa com um projeto profissional? Deixei de ser idealista e passei a ser mais prático em termos de se queremos alcançar vitórias. Às tantas, isto começa a ser caro demais para andar a brincar. E para o dinheiro investido e com a vontade de ganhar, acho que às tantas esta mudança teve que ser feita. Até por outras razões, ou seja,
eu não sou... Eu tive muito tempo desligado da vela, tenho uma empresa para gerir, eu não sou profissional de vela, apesar de ser considerado profissional de vela, eu não sou profissional de vela, eu tenho uma empresa para gerir, eu ando muito menos à vela do que muito amador, e como tal acho que há gente em Portugal, há excelentes jogadores, que nós podemos usar para alavancar-nos, para chegar mais longe. E foi basicamente às tantas isso que a gente fez. Depois do primeiro ano identificámos os erros todos, conseguimos atrair uma equipa em que cada pessoa estava perfeita para o lugar dele. Trouxemos o Paulo Manso, que é um excelente tripulante e trimmer de Genoa. O Diogo fazia um trabalho excelente, que já estava connosco na Sal Cascais, fazia um trabalho excelente na Proa e no SPI. E pronto, faltava alguém que desse aquele espírito vencedor, aquela garra vencedora e que fosse respeitado e que tivesse o arcabouço técnico-tático para nos levar mais à frente. Veio o Hugo Rocha, tivemos a sorte dele ter aceitado o projeto e nós conseguimos, com uma tripulação totalmente portuguesa, chegar ao topo da classe em 2023, ganhando o Campeonato da Europa em Weymouth, em Inglaterra. Mas pronto, esta transição foi importante. É muito difícil, ao nível que esta classe está hoje em dia, de correr só com pessoas amadoras, sujeitas à disponibilidade delas. Não pode ser. Se quiserem fazer alguma coisa mais séria e, eventualmente, para dizer a verdade, com o dinheiro que se investe, às tantas, acho que faz mais sentido meter um bocadinho mais. Sim, ou seja, investir um bocadinho mais. Mas ainda agora estavas a falar no Campeonato da Europa e do paradigma do Campeonato da Europa, que mesmo tu, ano passado, foste campeão da Europa na classe J60, e este ano, mesmo as equipas de topo, viram-se foi muito difícil competir entre si nesse campeonato. Ou seja, a classe é tão competitiva que não há margem para erro, não é? Os erros, determinado tipo de erros em determinadas situações pagam-se caríssimo. Foi um campeonato maioritariamente de vento fraco, ou seja, e em que as linhas estavam bastante apertadas, ou seja, as linhas de largada eram pequenas. Ou seja, uma pessoa saía mal e estava morto. Ou seja, tivemos o campeão do mundo, não sei em que lugar ficou, mas às tantas estava também com 60 e 70 nas regatas. Nós começámos com um FD, fomos tendo melhores resultados, chegámos a 24 da geral, e depois tivemos uma série de maus resultados que a gravidade fez com que a gravidade atuasse e nos puxasse para baixo outra vez. Mas lá está, é um campeonato em que estão os jogadores de topo. Neste campeonato tiveram 84, 85 barcos, vezes 4 tripulantes e meio por barco, uns levam 4, outros levam 5. Portanto, estamos a falar de 400 tripulantes, 400 jogadores, os números são grandes, a qualidade é brutal, o investimento de cada barco é grande, mas também temos anos suficientes para perceber, ou seja, não há muito a dizer para fora desse campeonato, mas sim há muito para trabalhar sobre esse campeonato. A nossa tripulação hoje em dia é constituída pelo Afonso Domingos, ao qual eu tenho toda a confiança, e pelo Paulo Manso e pelo Gonçalo Lopes, neste momento. São ótimos jogadores. Temos que ver, já está identificado o que é que falhamos. Temos anos suficientes para saber que há campeonatos que não vão para nós, há outros que já tivemos momentos altos e já tivemos momentos baixos. Este não foi o melhor dos momentos. Mas o projeto, ou seja, o projeto de J60, o Solid, não é? Sim. O Solid Second Team. Qual era o projeto que tu gostavas de alcançar com esta equipa? Não, nós temos, há várias metas, não é? Portanto, para já, eu acho que a equipa é excelente. Temos agora o Campeonato do Mundo em Palma. O Campeonato do Mundo do ano que vem na Argentina não devemos ir. E temos o Campeonato do Mundo de 2026 em Cascais. Portanto, acho que como o Camacho dizia, há que salir a ganhar, não é? Portanto, a equipa está feita para ganhar e o objetivo é ganhar. Não há mais nada. Ainda bem que puseste essa expressão de salir a ganhar. Ou seja, a seguir a 2023, o ano passado, depois de vires do Campeonato da Europa, eu acho que este foi o grande pontapé de saída para arrancarmos com as Winter Series aqui em Cascais, que sem dúvida alguma tem sido um projeto ganhador na sinergia entre o clube e a Sal Cascais, ou seja, a Sal Cascais enquanto promotor e o clube enquanto organizador, e trouxemos
já há grandes equipas a Cascais e que vamos continuar a trazer. Uma das curiosidades é, por exemplo, no primeiro dia do Campeonato da Europa de J70, as duas regatas disputadas foram vencidas por duas equipas que tinham estado a navegar em Cascais nas Winter Series. Achas que o teu resultado no Campeonato da Europa em Weymouth, em 2023, achas que ajudou a promover Cascais como destino, ou seja, a trazer credibilidade ao projeto das Winter Series do clube? Sem dúvida nenhuma. Acho sem dúvida nenhuma. Isoladamente não. Não é que eu esteja... O campeão veio de um sítio do nada, não é? Cascais, hoje em dia, no meio da vela, está para a vela como o North Shore está para o surf, ou seja, toda a gente quer Cascais, toda a gente conhece Cascais, toda a gente quer vir fazer campeonatos em Cascais. Muita gente já vem fazer campeonatos em Cascais, as classes de referência, topo, já vêm fazer regatas em Cascais. Estou a olhar ali para as fotografias da America's Cup. Houve aqui uma etapa da America's Cup, tem P52, R644, you name it, World Sailing, World Events, sei lá, tudo. Portanto, não é que esteja a vender um sítio difícil. Cascais, hoje em dia, vende sozinho. Mas o facto de uns tipos de Cascais ganharem um campeonato e estar a acontecer qualquer coisa em Cascais, de facto veio ajudar. Repara, quando eu fui campeão da Europa em Cascais, nós já tínhamos sido adjudicados o campeonato do mundo de 2026. Apesar de só haver os meus barcos em Cascais. Portanto, ou seja, isto tudo acaba por se reforçar, não é nada isolado. Toda a gente conhece Cascais, mas se não há J70 em Cascais, ninguém vem. Se ninguém puxa pelos J70, não há campeonatos em Cascais. Mas tudo isto vai-se a reforçar. E, obviamente, nós hoje também somos uma tripulação de referência no J70. E, obviamente, somos os tipos de Cascais. Não é? Portanto, e estamos a fazer umas Winter Series em Cascais. E estamos a puxar pela coisa em Cascais com bastante força e com bastante reconhecimento internacional. Mas uma coisa boa, ou seja, tu quando vais lá fora, no fundo vais também fazer um pouco de... Quando dizes que não és profissional de vela, és sempre um bocadinho profissional porque a tua companhia vive da vela, não é? Ou seja, não és um profissional porque não ganhas dinheiro a andar à vela, mas... Eu sou um profissional do meio, mas não um velejador profissional. Exatamente, tal e qual. E quando vais lá fora, ou seja, obviamente, quando estamos nos locais e quando estamos presentes, aparecem serviços. E como dissemos há bocadinho, que a Castelo Cascais é uma empresa em crescimento e em mutação sempre, vocês começaram a ganhar outro nível de serviços, por exemplo, como a parte toda de logística e a parte de ajudar a tripulação. A nossa, por exemplo, agora em Itália, tivemos o Campeonato da Europa, obviamente, mas eu também aproveito estes campeonatos para descansar um bocadinho, ou seja, mas não quero forçar o negócio nestes campeonatos. Mas mais do que, sem dúvida nenhuma, há a parte de logística, uma parte bastante forte de logística, e há uma parte de vender Cascais também. E aí, eventualmente, em Cascais que a gente executa a maior parte dos nossos serviços. Há muitas ideias que surgem por participar nestes campeonatos, porque eu vejo as necessidades que eu tenho e que as outras pessoas têm e não está lá ninguém para as suprir. Mas pronto, de facto é isto, é uma combinação de... Nós estamos lá, essencialmente, a participar nos nossos campeonatos, vendemos Cascais, tratamos dos nossos clientes, na medida em que os há, uns porque já levámos o barco, outros porque são parceiros muito fortes e precisam da nossa ajuda. Mas pronto, esta é basicamente a ordem de importância da nossa participação. Sim, claro. Portanto, temos a consistência da classe SB20 que ajudaste a manter e a formar cá. Trouxeste a classe J70 para Cascais e nasceu este ano, em 2024, uma nova classe que é a classe Meles 15. Voltando um bocadinho atrás ao caso, tivemos a sorte, ou seja, devido a isto tudo, lá se lançou as Winter Series de Cascais. Foi uma Winter Series bastante sucedida, tivemos 29 participantes ao todo, 6 campeonatos, 35 regatas feitas, não sei quantos países, 9, 10 países. 12 países. 12 países participantes, mas mais que tudo, como tudo, na vida, fizemos a primeira. Sim. E a primeira é que é difícil. Agora a coisa vai, com inércia, a coisa vai começar a arrancar com força. A frota portuguesa continua a arrancar, temos mais 2 barcos na frota portuguesa. No final de junho vamos ter 13 barcos em Portugal, 3 de estrangeiros, 10 de portugueses. 3 em Cascais, não é? Em Cascais, para além
dos que estão na Vila Moura Selling. Mas a atividade está concentrada aqui em Cascais, com participantes, ou seja, não é dominada por nenhuma empresa. Portanto, esperamos que este circuito cresça ainda mais. Há bastante interesse a seguir ao Mundial de Palma. Muita gente quer pôr aqui os barcos e pronto, a gente acredita que os números podem dobrar facilmente para o ano que vem. Na classe J70. Relativamente à classe ML15... Desculpa, só voltando um bocadinho atrás da classe ML15, só para explicar, ou seja, no início da classe J70, as Winter Series, ou seja, tu tinhas cá 4 barcos e arrancámos em conjunto com... Temos uma grande ajuda da frota galega a arrancar connosco e uma grande ajuda também da Ser Cascais. A primeira é a frota de J70 da Galiza vem a Cascais e tu, ou seja, porque na altura ainda não havia, ou seja, as pessoas estavam muito céticas em relação à classe J70, havia bastante, ou seja, os velhos do Restelo sempre bastante reticentes sobre a possibilidade de potenciar a classe K, mas tu foste sempre, ou seja, andavas tu com o teu barco e tinhas outros 3 barcos que não alugavas, emprestavas, ou seja, tu quiseste mesmo, ou seja, isto vai acontecer assim ou assim. Queres-nos contar então, ou seja, esta gênese das primeiras frotas, das primeiras provas? Nós identificámos que para garantir, ou seja, no início havia 4 barcos meus, havia mais 2 ou 3 barcos. As Winter Series não podiam arrancar com 6 ou 7 barcos, não é? Então, para garantir que que a coisa ganhava massa crítica e começava a andar, obviamente puxámos pela frota galega, que vieram 5 a 6 barcos, entre 5 e 6 barcos, nas 2 primeiras regatas. Eles garantiram-nos que virão. E o acordo é, eles vêm cá nas 2 primeiras e nós vamos lá nas 2 últimas. Portanto, não há calendário de J70 em Cascais, em maio e em junho. Sim. Porque nós pretendemos participar. Vamos agora, em junho, 5 ou 6 barcos à Copa de Espanha. Sim. Portanto, o acordo é um bocadinho este. E este acordo foi crítico para que isto arrancasse. Ou seja, isto deu a massa crítica. Ou seja, quando as pessoas nos perguntavam, mas quem vai? Portanto, já tínhamos aqui os galegos, que temos o Luís Boalho, que é um craque. Foi campeão do mundo amador, foi terceiro em segundos e terceiros em mundiais europeus. Portanto, é um tipo que já tem também tem bastante referência. O Notícia, que também foi campeão da Europa. Portanto, isto possibilitou que os ingleses, finlandeses, que vinham mais avulso, se acoplassem e aumentassem os números. Portanto, as primeiras Winter Series que a gente teve acabaram por ser as que tiveram mais barcos. Tivemos 16, ou no pico 16 barcos, ou 17 barcos. Portanto, correram bastante bem e foi importantíssimo os 5. À medida que a frota portuguesa crescia, deu tempo para a frota portuguesa crescer e agora poder andar por si mesmo. Para o ano, se a gente tiver os 13 barcos que temos neste momento fechados até junho, mais 5 galegos, estamos logo à partida com uma base de 18 barcos, que é bastante interessante. Já temos garantidos que vêm para cá mexicanos, há americanos que querem vir, há brasileiros, portanto, há muitas equipas europeias e não europeias que querem participar. Portanto, este acordo foi crítico para o lançamento da classe em Portugal, porque há 2 frotas em Espanha, há uma no Mediterrâneo e há uma na Galiza. A frota da Galiza também percebeu que é crítico para eles esta cooperação com Cascais, porque estamos a 450 km e facilmente, quando as frotas tiverem ambas a maturidade, podemos ter regatas com 30 barcos entre nós. Só entre nós. Okay? Sem grandes distâncias. Portanto, basicamente o acordo foi este, correu bem e agora está na altura de nós pagarmos de volta e vamos à Copa de Espanha em Vigo daqui a 3 semanas. Sim. Queres-me contar também um bocadinho sobre a parte no início, ou seja, temos os 4 barcos, ou seja, a parte toda da reticente, em que tu e a Ser Cascais, ou seja, emprestavam os barcos, não vai acontecer, temos barcos parados locais. Não, isto nós queremos ter número e em prejuízo, porque as pessoas acham que quando se empresta não se melhora, não é? Os ativos em prol do... Obviamente, nós emprestámos os barcos a pessoas que achávamos que iam apostar na classe e a pessoas que nós achamos que é interessante apoiar. Apoiámos uma equipa de miúdas, constituída apoiámos várias equipas de miúdas, apoiámos a equipa da Sara Carmo, apoiámos a equipa da Filipa Barros, da Francisca Barros,
convidámos a Carolina João, convidámos a Mafalda para Lima, mas não puderam porque estavam envolvidas no projeto olímpico. Ainda bem, foram ambas apuradas. Portanto, convidámos, também foi sempre, neste tempestade, não só pessoas que eventualmente pudessem participar e vir a ser membros da classe, Martin Nestlander, Vasco Passanha, Joaquim Moreira, uma série de Rui Brites. Emprestámos também, queríamos divulgar, manter um contacto com a vela feminina e, importante, apoiar várias equipas. A nível das equipas que apoiámos, acho que foi importante, garantiu qualidade no campo de regatas, garantiu que a classe continuasse a crescer. Emprestámos um barco a uma pessoa que foi campeã nacional de Portugal, o Rui Brites. Sim, sim. Portanto, faz parte neste processo. Eu sou daquelas pessoas que, mais uma vez, o que eu quero fazer é crescer a tarte e não cortá-la, ou ir ao bocado, à fatia do vizinho. Tenho mais interesse em crescer a tarte e que todos beneficiamos disso. Isto é importante irmos passando a história de como é difícil, as coisas não nascem por si só se não tiverem um empurrão forte de início, e acho que aquilo que fizeste de início, ou seja, de chegar a um acordo com a frota galega, a parte de emprestares e alugares alguns barcos durante isto, foi bastante importante passar esta mensagem de que... É curioso, porque esqueci de dizer, mas o nosso acordo com a frota galega não acabou ainda. Nós, a Selo Cascais, vai ser um dos patrocinadores do circuito galego para o ano. Isto vai garantir que haja um fluxo um intercâmbio contínuo entre Cascais e Vigo e a Galiza. Ou seja, fortalecendo estes laços. Mas não é laços de palavra e protocolos assinados. Não. Metemos dinheiro, metemos recursos, metemos mídia, para que, de facto, estas coisas aconteçam. Porque muitas vezes as pessoas estão em casa, estão a ver as suas redes sociais e estão a ver... Vem o sétimo que está fora d'água. Ou seja, vimos outra vez ou seja, a ponta do iceberg e não vêem realmente a parte de baixo onde eu acredito que seja realmente onde as coisas acontecem, não é? Sim. Melges 15. Vamos antes de irmos aos Melges 15, ou seja, entretanto, isto também tem um prejuízo grande pessoal teu, ou seja, em prol não só da classe da Valenti, mas em cima de tudo do projeto. O que é que gostavas de ver em nível de projeto J70 em Cascais nos próximos anos? Não, eu sou completamente agnóstico às classes. Não tenho um amor profundo por nenhum barco, mas acho que, sem dúvida nenhuma, atualmente a classe J70 é a classe forte. O que nós tínhamos até agora era uma série de ótimos velejadores portugueses a correrem J70, espalhados por barcos de outras bandeiras e pelo mundo fora. E nada disto fica em Portugal. Não, o que a gente está a fazer é trazer estes velejadores portugueses top a correrem em Portugal outra vez, em barcos portugueses, e fazer com que, em vez de nós termos que ir lá fora para correr, que todos os outros venham cá para fora correr connosco. Portanto, fica-nos muito mais barato, evoluímos muito mais se conseguirmos convencer esta malta toda que está lá fora a vir correr a Cascais durante 6 meses por ano. E, acima de tudo, até os velejadores profissionais possam trabalhar em casa, não precisam de prejudicar as suas famílias, não é? Os profissionais ganham com isso, têm mais dias de trabalho, mais perto de casa, mais perto das famílias, mas também toda esta camada amadora pode beneficiar de oportunidades, de crescer, desenvolver-se. O clube, obviamente, tem atividade e é isso que a gente quer. Toda a gente ganha nisto. Portanto, agora passando assim para os Melges 15, portanto, depois de, ou seja, no fundo, acelerares a classe SB20, que continua ainda hoje com números bastante bons no clube, iniciaste a classe J70 em 2023 e agora em 2024 existe um novo projeto em Cascais, que é a classe Melges 15. Quer que nos contar como é que isto começou um bocadinho sobre a... Bom, a Melges 15 não foi um projeto que começou... Alguém indicou o meu nome à Melges, eles queriam trazer para a Europa... O Melges 15 é um barco que foi lançado em 2020 e tem mais de 800 barcos vendidos nos Estados Unidos, regatas com mais 100 barcos. Portanto, um êxito brutal.
E o que a Melges decidiu ou quer fazer é tentar extrapolar este sucesso que tiveram nos Estados Unidos e lançar o barco aqui na Europa e ver até onde é que consegue. E a ideia foi, o fabricante dos Melges 15 é o Nel, que fica em Vila do Conde, se não me engano. Sim, no norte, sim. Portanto, tudo era fácil se fosse em Cascais. Cascais tem este elan, basicamente o que eles precisavam era de um parceiro para poder lançar o projeto. O que eles fizeram foi, falaram connosco, falaram com o clube, entre todos encontraram 2 parceiros que bastante interessantes para lançar esta ideia e basicamente com a organização do clube e a gestão da Sail Cascais a nível dos barcos, a nível do promocional, o projeto foi-se à frente. Houve alguns atrasos no lançamento disto, da ideia. Lançou-se três regatas, novembro, fevereiro e abril. A primeira falhou porque houve atrasos e depois apareceu fevereiro e abril, que correram bastante bem. Fevereiro foi totalmente tomada pela Armada Irlandesa, que eram 7 ou 8 equipas. E a de abril foi um bocadinho mais democrática. Tivemos aqui uns americanos, portugueses, mas mais uma vez 12, 13 barcos e um leque de lojadores excelente. Sim. E a regata de abril, curiosamente, deu para perceber todo o potencial do barco. O barco é um barco que é bastante... não é um barco olímpico, é um barco de linhas modernas, de espia simétrico, é um barco fácil, estável, portanto, permite que velejadores de todas as idades compitam. Sim. Portanto, o meu sonho é um dia ter o meu filho a andar, olha, só estou à espera da oportunidade para levar o meu filho de 6 anos a andar comigo no barco. Mas a ideia é, não é preciso ser olímpico para andar à vela. Portanto, a vela hoje em dia, se alguém quiser andar à vela, uma pessoa de 35 anos não tem um dinghy para andar à vela. Um dinghy. Sim. Ok? Não vai andar de 470 com a mulher, não vai. Ou de 49er, menos ainda. Não é? O Melges 15 vem preencher este campo, dada a sua facilidade, estabilidade e ser um barco divertido, é um barco que alcança, tem uma abrangência de níveis, de idades e dá para toda a gente. Portanto, eu só realizei também o potencial do barco total quando fiz a regata de abril e realmente me diverti no barco. O barco é muito, muito, muito divertido. É um barco rápido, acelera até por cima de 20 nós à popa. E a Abelina faz 5,5, 6 nós. Portanto, é preciso fazer prancha, que é a parte chata daquilo, mas ao menos não tem trapézio. E pronto, agora a ideia foi a Melges, continuamos sendo um hub de Melges 15 na Europa. A ideia é usar Cascais como um hub do barco com um leque de eventos sólido, que atrai pessoas para virem aqui experimentar o barco, fazer regatas, e é um barco que eu não tenho qualquer dúvida que vai ter um êxito igual na Europa do que teve nos Estados Unidos. Na Irlanda já há para aí 40 barcos vendidos, na Holanda está a começar, na Inglaterra tudo pega, em Itália eu acho que eles estão a resolver o tema do distribuidor, e em Portugal nós somos mais lentos, mas a coisa, por exemplo, agora para esta regata de julho, já temos bastante interesse, lojadores bastante bons. Portanto, as pessoas querem se divertir, andar à vela, e é isto que este parque possibilita. O feedback dessa regata de abril foi espetacular, ou seja, que a equipa americana, as equipas americanas que estiveram cá são equipas de topo nos Estados Unidos. Que uma das coisas que disseram foi que o nível dos nossos lojadores cá era francamente também bom. Apresentámos-nos com um leque de lojadores top, não é? Tínhamos o Diogo Pereira, os irmãos Matos Rosa, já nem sei quem o Henrique Brites, também um leque de lojadores bastante forte. Obviamente que até a pessoa que ficou em quinto lugar, ganhou uma Midwinter nos Estados Unidos, mas sim, entre que nós conhecemos um bocadinho melhor o campo de regatas, mas também não há muito para conhecer, não é? Rapidamente uma pessoa aprende os segredos do campo de regatas, vai ali um bocadinho à direita e descobre logo. Ou vai uma vez à esquerda e descobre para sempre, e descobre-se que para ali é que não é. Obviamente ficaram bastante surpreendidos, quer pelo nível e pela consistência da frota. E obviamente também ficaram bastante contentes com o nível de serviços que existem na cidade, ou seja, em Cascais. Não, Cascais oferece uma infraestrutura brutal, estamos a 25 km do aeroporto.
O clube tem tudo, ou seja, é um sítio, mais uma vez, é um sítio que se vende por si mesmo para este tipo de eventos. Sim. Queria puxar aqui um bocadinho ainda atrás, na parte de Cascais, no início, como estás a falar da vela adulta, que era ou seja, a alteração de paradigma da demografia de Cascais, cada vez com mais estrangeiros, tiveste cada vez mais clientes mais estrangeiros, tal e qual como o clube, cada vez mais sócios estrangeiros, e tu lançaste um serviço de regatas de manhã a uma quarta-feira. Queres-nos contar, ou seja, porquê de ser diferente e porquê este serviço? Mais uma vez, nós não sabemos tudo e quando fazemos os business plans, quando lá metemos os números no Excel, tinha feito uns cálculos e achava que o fim de semana ia ser sempre os dias mais movimentados e a gente de vez em quando tinha assim uma saída à dia de semana. Mas lá está, os acasos e uma pessoa tem que perceber o que os números lhe dizem. Às tantas acabámos por ter um grupo de estrangeiros que quis começar a andar a vela à quarta-feira e fazer umas regatas. Obviamente, o nível que eles achavam que tinham era um bocadinho superior ao nível que eles realmente tinham. Sim. E fazer regatas, para eles, tornou-se um bocadinho challenging, era um desafio. Mas o grupo foi-se formando, foi crescendo, com altos e baixos, com mais atividade e menos atividade. A verdade é que ainda se mantém e hoje em dia fazemos saídas. A ideia era fazer uma experiência controlada. A vela tem muitos defeitos e um deles é que a vela tradicional e como é oferecida não é uma experiência controlada. E o que nós oferecemos é quartas-feiras de manhã, das 10 à 1 regatas. Temos aplicações meteorológicas que nos permitem saber se vai acontecer quarta-feira ou não. Portanto, se não acontecer quarta-feira, porque ou está muito vento, ou está pouco vento, ou está um dia desagradável, anula-se, passa para outra quarta-feira, não há problema nenhum. E, portanto, conseguimos gerir isso através do WhatsApp e aplicações meteorológicas. Não há nada para os clientes, não há nada que impeça os clientes de terem uma experiência controlada. Portanto, é isso que a gente oferece. O cliente sabe que chega aqui às 10 e sabe que há uma, está a almoçar ou foi-se embora do clube. Portanto, o que é engraçado é que esta quarta-feira é um fenómeno porque lá está outras coisas que a gente não controla e que começamos a perceber é que a nossa organização e estas quartas-feiras funcionam como um hub social de muitos expatriados. Portanto, as pessoas chegam, têm um sonho de andar à vela, ou porque reformaram-se e foi uma atividade que faziam antes e deixaram de fazer e que agora querem fazer outra vez, ou porque se mudaram para um sítio que tem mar e têm o sonho de andar à vela. Portanto, há milhares de coisas que as puxam para vir aqui. Mas ou experimentam e gostam, ou experimentam e não gostam. E uma das coisas pelas quais eles gostam, especialmente esta quarta-feira, e não gostam de andar à vela sozinhos, é porque têm a componente social. Estão todos na mesma página. São pessoas que chegaram a Portugal há 3 anos, 6 meses, 3 meses, todos têm uma pequena paixão pelo mar e então têm aqui um ponto de encontro a seguir uma atividade minimamente esportiva e isto dá-lhes imenso prazer e isso é um dos segredos do sucesso, ou não é segredo nenhum, uma das receitas do sucesso das nossas quartas-feiras. As chamadas Big Wednesdays. As chamadas Big Wednesdays. O nome Big Wednesday vem por um filme de surf dos anos 70, que era o Big Wednesday, onde os 3 amigos se encontram para surfar um swell glorioso que vai entrar na Califórnia. Sim. E depois, ou seja esse grupo de pessoas que têm esta experiência social, depois tornam-se sócios do clube, ou seja, o número de sócios que através da Cascais, através da plataforma Cascais, que se fizeram sócios e ainda hoje são proprietários de barcos, participantes em regatas já, ou seja, dentro do estilo de vela mais clássico, mais tradicional, é espantoso. Ou seja, estamos a falar de, por exemplo, o Martin Islander começou nessas quartas, o Per Croner também, o Paul Divine, portanto, basicamente, isto é uma porta de entrada. Uma porta de entrada para um meio. Obviamente, toda a experiência facilita que as pessoas gostem. Ou está criada de maneira para as pessoas terem um momento de prazer, não ser chato e que seja divertida. Esta componente social ajuda e as pessoas vão se aproximando ou vão se sedimentando neste meio. E isso faz com que eles se tornem sócios, se tornem proprietários de barcos. Acho que temos um certo impacto.
por onde passamos vamos deixando um bocadinho a nossa marca. No fundo vão sempre mexendo, ou seja, movimentando a pedra Acho que sim. no caminho. No fundo consegui aquilo que queria quando deixei as finanças, é ter alguma coisa, um impacto real, um impacto real e ver coisas reais, experiências reais. Ok. Vasco, há bocadinho estavas a falar que gostavas de andar de Melges 15 com o teu filho. Gostavas de fazer essa experiência. O teu filho começou agora, neste momento, a andar à vela. Tu tens uma visão muito, que já partilhaste comigo, uma visão muito própria daquilo que gostavas de ver o teu filho Tristão aqui dentro do clube. No fundo, uma visão de... Eu venho cá trabalhar, o meu filho acabaria a escola e iria andar de otimista, ou iria andar do que for, mas que tivesse também uma paixão ligada ao mar. Sim, basicamente o que é que ele faça, o que ele gostar, não é? Mas obviamente se a gente puder direcionar um bocadinho para as coisas que a gente gosta, ou orientar um bocadinho, ótimo. E se ele gostar disso, ótimo também. O que nós temos aqui à nossa frente é um recreio enorme. É saudável, é agradável. Portanto, nós temos o mar e isto é uma bênção e acho que ele não vejo razão nenhuma, como um dia fica na escola a jogar à bola, não vejo razão nenhuma para um dia não pegar no seu otimista e de fazer ali 3 cambadelas e voltar para a terra. Não tem que ser o dia todo, mas um sítio onde ele possa passar 1 hora, 2 horas por dia a divertir-se e que não seja só de otimista, que seja de windsurf, paddle, o que for, se quiser ir para a praia. Ou seja, o que nós temos aqui em Cascais é o mar. E temos um espaço, e não temos só mar, também temos montanha, mas temos um espaço outdoor enorme e uma das coisas que eu quero, tanto eu relacionado com a vela, é que ele possa usar o clube e o mar que está aqui como um recreio. Nada mais como um recreio. Eu estou aqui a trabalhar e ele pode estar ali a brincar. Como se eu estou a trabalhar em casa e ele está a brincar no jardim. Exatamente a mesma coisa. Veja o mar como um recreio, mais nada. Okay. O que é que gostavas de deixar, ou seja, para a geração do Tristão, não só para o Tristão, enquanto operador, não é operador, mas enquanto agente desportivo, o que é que gostavas de deixar para a geração seguinte? É difícil porque há tanta coisa que é preciso fazer. Gostava, basicamente, acho que tudo está nas nossas mentalidades e nas nossas atitudes, basicamente, e isso é um trabalho que não tem nada a ver com paredes e infraestrutura, ou seja, tem a ver com a nossa capacidade de transmitir os valores certos e que as coisas não caem do céu e que é preciso conquistá-las e que é preciso trabalhar para elas. Portanto, basicamente é isso, são valores, atitudes que eu, para o meu filho, o mais importante, e para a minha filha também, o mais importante é isso. Não quero que ele se queixe de nada, quero que ele seja um batalhador e conquiste o seu espaço e as suas medalhas. Ok. Era uma pergunta mais abrangente, ou seja, para uma geração seguinte, ou seja, o que é que querias deixar tipo, ao desporto, ou seja, à gestão do desporto em si, ou enquanto Vasco Serpa, gestor de São Cascais, o que é que querias deixar de mudança de paradigma, ou o que é que gostavas de deixar para uma geração... Eu acho, nós temos um problema na vela, mas acho que não é só na vela, em todas as coisas. Acho que as pessoas tendem a ser muito egoístas, ok? E acho que não há, eu costumo dizer, já falei isto contigo, eu acho que 99% das conversas que eu tenho com pessoas da vela é porque eu ou o meu filho. Porque o meu filho, porque eu ou porque o meu filho. Portanto, acho que se realmente quiser fazer alguma coisa para além, que vá mais além, acho que temos que deixar de ser tão egoístas, deixar de olhar tanto para o nosso umbigo, ter uma visão mais holística da coisa e trabalhar todos em conjunto para atingir esses objetivos. Eu não tenho pretensões nenhumas a ser nenhum tipo de exemplo, atenção, eu sigo o meu caminho, quem quiser que achar que eu estou a fazer bem, há muita gente que acha que eu estou a fazer pessimamente, há muita gente que não gosta de mim, há outros que gostam muito de mim, é o que é. Acho que quem achar que eu faço as coisas bem, olha, tudo bem, mas nós temos um projeto, tentamos olhar, ter a cabeça aberta para ver o que é que pode ser introduzido, o que é que pode funcionar, o que é que não pode funcionar, mudar determinado tipo de conceitos instituídos, ou seja, lá está, experiências controladas, o facto de encarar o mar como um recreio, ou seja, o meu filho não tem que vir para aqui todo o dia, pode vir aqui 1 hora, 2, portanto, há milhares de coisas que podem ser mudadas
e nesse sentido, toda a experiência de quem aproxima ao meio, quem se aproxima ao meio, porque é que sai tanta gente da vela? Obviamente porque não é uma experiência friendly, e é isso que a gente está a tentar sempre tentar trabalhar nesse sentido, para tornar a experiência um bocadinho mais... Em grosso modo, o que nós estamos a tentar fazer é tornar é fazer com que a experiência seja mais friendly, mais fácil para quem se aproxima ao meio, para quem experimenta e para quem está no meio também. Vasco, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo. Ok, obrigado. Vá. Obrigado.